E se o homem escolhido para divertir uma nação inteira fosse também aquele que mais choraria por ela? Jeremias não nasceu para ser amado, nem para ser aclamado. Ele nasceu para ser uma voz que ecoa no vazio, um lamento que se ergue contra o orgulho de reis e sacerdotes. Desde os primeiros dias, sua presença parecia carregada de um presságio incômodo, como se Deus tivesse decidido usar um único homem para mostrar ao mundo que a destruição não era apenas uma ameaça distante, mas uma sentença próxima demais para ser ignorada. No coração de Judá, quando a corrupção se tornou rotina e a idolatria contaminou cada esquina, levantou-se Jeremias, com seus olhos aflitos e sua voz embargada. Ele não pregava prosperidade, nem vendia esperança barata. Sua mensagem era uma espada que cortava alianças políticas, interesses pessoais e pecados bem escondidos. Muitos o chamavam de traidor, outros o chamavam de louco. Mas ele sabia que não tinha o direito de se calar. Porque aquele que Deus chama não consegue ignorar a verdade que consome seus ossos como fogo. O grande dilema que cercava Jeremias não era apenas sua missão impossível, avisar uma nação que não queria ouvir. Seu fardo mais pesado era amar justamente aqueles que zombavam dele, orar pelos que conspiravam contra sua vida e interceder até pelos assassinos que tramavam sua queda. Enquanto os poderosos arquitetavam alianças com impérios pagãos, Jeremias repetia sua profecia, como um relógio sombrio marcando a hora do juízo. A cada palavra, ele sentia o peso do que estava por vir. A ruína dos muros, o choro das mães, a escravidão dos sobreviventes. Mas nada disso conseguiu apagar sua obediência feroz. Porque quando Deus planta uma chama no coração de alguém, nenhuma força humana é capaz de extingui-la. Nesta história, você vai descobrir o preço de carregar o fardo profético. Vai perceber que nem sempre o escolhido é o mais forte, o mais eloquente ou o mais amado. Às vezes, é apenas aquele que tem coragem de permanecer em pé enquanto todos fogem. Jeremias foi esse homem. Um arauto solitário que previu o fim de Israel, e que jamais deixou de clamar por misericórdia. Os dias em que Jeremias surgiu como profeta eram marcados por uma tensão que atravessava cada rua de Jerusalém. Sob o reinado de Josias, e depois, seus filhos, Judá estava diante de uma encruzilhada histórica. Por fora, o templo ainda reluzia com sacrifícios e incenso. Mas por dentro, a nação apodrecia lentamente, como uma árvore corroída por cupins invisíveis. O povo, outrora conhecido como herdeiro das promessas, tinha se tornado refém de sua própria vaidade. O culto aos ídolos florescia ao lado dos altares de Deus. Havia imagens de Baal, postes sagrados, deuses estrangeiros enfeitados com ouro roubado. Os sacerdotes faziam alianças políticas e vendiam bênçãos ao melhor ofertante. Os profetas da corte pregavam paz e prosperidade enquanto a ruína se aproximava como uma fera faminta. As muralhas de Jerusalém erguiam-se orgulhosas, mas do outro lado do horizonte, Babilônia se armava. O império de Nabucodonosor já devorava reinos vizinhos. Cada conquista era como um prenúncio, uma demonstração de força destinada a quebrar qualquer resistência. E Judá, orgulhosa e cega, acreditava que o nome de Deus por si só bastaria para protegê-la, mesmo que seus corações estivessem longe do Senhor. Naquele tempo, o senso de justiça havia desaparecido. Os ricos exploravam os pobres. Os juízes vendiam sentenças. As viúvas e os órfãos eram esquecidos. A soberba nacional se alimentava de memórias antigas, os feitos de Davi, os milagres de Salomão, mas não havia temor no presente. Foi nesse ambiente que Jeremias ergueu sua voz, proclamando que não bastava pertencer ao povo escolhido. Era preciso se arrepender, rasgar o coração e não apenas as vestes. Enquanto as caravanas babilônicas se aproximavam, muitos ainda riam das profecias. Chamavam Jeremias de conspirador, acusavam-no de desmoralizar o exército e de espalhar pânico. Mas ele sabia, a destruição não era obra de um homem, e sim consequência de uma longa história de rebeldia. O juízo que pairava sobre Jerusalém não surgira de repente. Era a colheita de sementes antigas, plantadas com orgulho e regadas com idolatria. Naquele cenário, cada palavra profética era um trovão. Cada lamento de Jeremias era um prenúncio de morte. E enquanto a multidão festejava em seus banquetes, os exércitos estrangeiros se preparavam para cercar a cidade santa. A paciência de Deus chegava ao limite. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Jeremias era filho de Uquias, um sacerdote da pequena cidade de Anatote.
Cresceu entre pergaminhos sagrados e cânticos de louvor, mas também entre sussurros de intriga e olhares de desconfiança. Desde jovem, carregava no semblante algo que inquietava quem se aproximava. Seus olhos pareciam enxergar além do presente, como se vislumbrassem uma dor que ainda não havia chegado. Enquanto outros meninos sonhavam com batalhas e glórias, Jeremias se encolhia em silêncio, contemplando o declínio espiritual do seu povo. Era um homem de poucas palavras, mas de pensamentos que queimavam como fogo dentro do peito. Nunca buscou notoriedade nem ambicionou qualquer posição de poder. Mas foi justamente sua pureza de coração que chamou a atenção do Senhor. Quando adulto, Jeremias se tornou conhecido como alguém que não fazia concessões. Não temia repreender os líderes religiosos nem confrontar os reis em suas câmaras douradas. Seu compromisso com a verdade era inabalável, mesmo que isso lhe custasse amizades e respeito. Muitos o evitavam, pois sabiam que sua presença era um espelho incômodo, revelando pecados que preferiam esconder. Apesar de sua firmeza, Jeremias era um homem profundamente sensível. Chorava pelos que zombavam dele. Orava pelas crianças que seriam levadas cativas. Jejuava por uma cidade que o considerava inimigo. Carregava nos ombros a dor de um profeta rejeitado e no coração o peso de uma sentença inevitável. Certa vez, quando as multidões se reuniram para ouvir os sacerdotes aduladores, Jeremias se levantou em meio ao templo e bradou: "Assim diz o Senhor, se não ouvirdes a minha voz, farei deste lugar um deserto." Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina invisível. O povo reagiu com gritos de raiva, e ele quase foi morto naquele dia. Mas sua voz não se calou. Ele sabia que sua missão não era agradar homens, mas obedecer a Deus até o fim. Jeremias não era perfeito. Dúvidas o assaltavam. Às vezes, questionava se fora mesmo chamado. Mas sempre retornava à mesma convicção: o Senhor o havia separado desde o ventre materno. Não importava quantas pedras lançassem contra ele, nem quantas mentiras inventassem para silenciá-lo. Jeremias havia nascido para ser testemunha. E testemunha ele foi, até o último suspiro. O chamado de Jeremias não foi precedido por grande cerimônia ou sinal espetacular. Não houve trovões no céu nem terremotos na terra. Veio num dia comum, quando ele ainda era jovem demais para entender que algumas vocações são um fardo que jamais se despede dos ombros. Enquanto caminhava solitário pelos campos de Anatote, uma voz irrompeu dentro dele com a clareza de um trovão silencioso: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta." Essas palavras se cravaram em sua alma como um selo eterno. Jeremias parou, respirou fundo, e sentiu seu coração acelerar com medo. Não queria aquilo. Não se julgava digno, nem preparado. A dúvida tomou seu espírito como uma tempestade. "Ah, Senhor Deus", respondeu tremendo, "eis que não sei falar, porque sou uma criança." Mas a voz replicou, firme e doce ao mesmo tempo: "Não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar." Naquele instante, Jeremias sentiu uma presença envolvê-lo, uma santidade que nenhuma palavra humana poderia explicar. A mão do Senhor tocou seus lábios, selando sua missão com autoridade divina. Era um chamado irrevogável, não havia fuga, nem retorno. Seu destino estava selado. Nos dias seguintes, a angústia tomou conta do profeta. Ele passou noites acordado, com o peito pesado, tentando argumentar consigo mesmo que poderia se recusar. Chegou a pensar em fugir para longe, recomeçar sua vida onde ninguém o conhecesse. Mas toda vez que fechava os olhos, via a visão das cidades em chamas, o povo em cativeiro, os altares profanados. E no centro daquela cena, ele mesmo, anunciando o juízo que ninguém queria ouvir. Esse conflito interno se tornaria uma marca de sua jornada. Jeremias não era um homem insensível ou indiferente. Seu coração sangrava toda vez que precisava anunciar a destruição. Sentia como se rasgasse a própria alma ao declarar as sentenças de Deus. Mas ainda assim, ele escolheu obedecer. Porque compreendeu que o maior inimigo de um profeta não é o ódio dos homens, mas a covardia de calar aquilo que Deus mandou falar. A obediência de Jeremias não trouxe alívio imediato. Ao contrário, quanto mais ele se entregava ao seu chamado, mais pesado parecia o fardo. Era como se Deus o moldasse no cadinho da solidão e da dor, provando sua fidelidade na fornalha da incompreensão. Houve noites em que ele se deitava sobre o chão frio,
perguntando ao céu se aquela missão não passava de uma ilusão. Sentia-se consumido por dentro, como se um fogo queimasse em seus ossos. Orava e clamava por direção, mas muitas vezes a resposta era o silêncio. Um silêncio que parecia zombar de suas lágrimas e tornar seu sofrimento ainda mais agudo. O povo não queria ouvir. Os sacerdotes conspiravam contra ele. Os príncipes planejavam matá-lo. Até seus vizinhos e familiares começaram a evitar seu olhar. Alguns murmuravam que Jeremias havia enlouquecido. Outros o acusavam de profetizar mentiras para enfraquecer Jerusalém diante dos invasores. A cada dia que passava, ele se via mais isolado, mais rejeitado, mais entregue a uma angústia que não cessava. Em seus momentos mais sombrios, Jeremias ousou levantar a voz contra o silêncio divino. Por que é tão longa a dor e a minha chaga tão incurável que se recusa a sarar? Sério tu para mim como um ribeiro ilusório, águas que faltam. Era uma acusação. Uma pergunta rasgada. E também uma confissão, ele não tinha para onde fugir. Pois ainda que Deus parecesse ausente, seu coração sabia que só em ele havia sentido. Por fora, Jeremias continuava a proclamar a mesma mensagem: arrependam-se, antes que seja tarde demais. Mas por dentro, lutava contra o desespero que sussurrava que tudo estava perdido. Seus olhos já haviam visto vislumbres da destruição, o cerco, a fome, as mães chorando sobre filhos mortos. Era uma dor que o dilacerava, e Deus permanecia em silêncio. Mesmo assim, ele não desistiu. Não porque fosse forte, mas porque a chama que Deus colocará dentro dele era mais forte que o medo. O silêncio do céu não significava que Deus tivesse abandonado seu servo. Era apenas o prelúdio de algo maior, uma história que só pode ser escrita quando o homem chega ao limite e descobre que a esperança nasce justamente do chão da aflição. O silêncio de Deus era duro, mas o rugido dos homens era ainda mais impiedoso. Quando Jeremias saía às ruas de Jerusalém, percebia que seu nome se tornará sinônimo de escárnio. As crianças o apontavam com o dedo e riam. Os anciãos balançavam a cabeça em desaprovação. Os sacerdotes murmuravam em voz baixa, tramando qual seria a melhor maneira de calar sua voz incômoda. A pressão crescia dia após dia. O exército da Babilônia aproximava-se como uma nuvem de gafanhotos, devastando tudo pelo caminho. Mesmo assim, os líderes de Judá se recusavam a aceitar que seu orgulho seria quebrado. Preferiam acreditar nas mentiras confortáveis dos falsos profetas, que prometiam livramento e vitórias ilusórias. E Jeremias, sozinho, permanecia como uma sentinela que se recusa a abandonar seu posto, mesmo sabendo que a tempestade era inevitável. Foi então que ele foi arrastado diante dos príncipes e acusado de traição. Disseram que suas profecias desanimavam os soldados e fortaleciam o inimigo. Alegaram que ele não passava de um espião a serviço da Babilônia. Seus juízes não buscavam justiça, apenas um pretexto para derramar seu sangue e calar sua denúncia. O próprio rei Zedequias vacilava entre o medo dos príncipes e o temor do Deus de Israel, incapaz de decidir se protegeria Jeremias ou o entregaria aos assassinos. Certa ocasião, seus acusadores o jogaram numa cisterna profunda, sem água, apenas lama. Jeremias afundou até a cintura no lodo frio, sentindo o peso da humilhação e da solidão. Ali, no fundo do poço, rodeado por escuridão, ele se perguntou se veria novamente a luz do sol. Cada hora naquela cova parecia uma sentença de morte. Sua carne tremia de frio, mas seu espírito ardia em súplica silenciosa, que Deus não o deixasse morrer sem cumprir tudo o que lhe for ordenado. Porém, mesmo preso e desprezado, Jeremias não cedeu à amargura. Quando Ebed-Meleque, o etíope, convenceu o rei a libertá-lo, ele voltou a profetizar com ainda mais coragem. O mundo inteiro parecia contra ele. Os homens, a política, os interesses e a idolatria se uniam para esmagá-lo. Mas Jeremias havia aprendido algo que só quem passa pelo lodo compreende: não existe prisão que possa calar a verdade de Deus. A ruína de Jerusalém começou como um sussurro, mas logo se tornou um bramido que ninguém mais podia negar. As muralhas, antes símbolo de força, racharam sob o peso dos arites babilônicos. Os gritos dos sentinelas se misturaram ao clamor das mães que corriam com seus filhos nos braços. O fogo começou a consumir as portas da cidade, e então tudo aquilo que Jeremias profetizara se cumpriu diante de olhos incrédulos. Para ele, cada labareda era um corte no peito. Não havia alegria no seu anúncio de juízo. Seu coração se despedaçava ao ver a profanação do templo, o roubo dos tesouros sagrados, a vergonha do povo arrastado em correntes. Alguns se lembravam de suas palavras com terror tardio.
Outros ainda o amaldiçoavam, preferindo morrer na mentira a reconhecer a verdade. Mas a maior queda não foi a destruição das pedras. Foi a ruína do orgulho. Quando o rei Zedequias tentou fugir, os soldados de Nabucodonosor o capturaram. Diante dele, mataram seus filhos. E antes que seus olhos se fechassem para sempre, o rei contemplou a tragédia que poderia ter sido evitada se houvesse arrependimento. Foi o último ato de uma história escrita pela obstinação e pelo desprezo às advertências divinas. No meio do caos, Jeremias não fugiu. Permaneceu entre as ruínas, chorando junto aos poucos que restaram. Sua fidelidade não o poupou do sofrimento, mas o sustentou em meio à devastação. Ele compreendeu que a dor também podia ser um instrumento de Deus, capaz de arrancar a crosta de soberba que cobria os corações. Apesar de tudo, algo dentro dele começou a se transformar. Ele não era mais o jovem hesitante que se julgava incapaz. O fogo que queimava seus ossos se tornará mais forte que o medo. A vergonha pública e as prisões haviam provado sua alma como ourives prova o ouro. E, ainda que não houvesse redenção imediata para Jerusalém, Jeremias se tornou um homem que nada podia corromper. Ele aprenderá que a queda não é sempre o fim. Às vezes, é apenas o início de algo que Deus precisa reconstruir das cinzas. E naquele silêncio pesado após a destruição, seu coração começou a perceber que, mesmo no juízo, havia sinais de misericórdia esperando para florescer. A fumaça que subia dos escombros de Jerusalém parecia anunciar ao céu que Judá finalmente receberá o fruto amargo de sua rebeldia. As colunas do templo desabaram, os cânticos cessaram, e o último eco das trombetas se perdeu no vento. Tudo que era sagrado aos olhos do povo fora pisoteado. Mas no silêncio da devastação, Deus não estava ausente. Ele apenas aguardava o momento certo para revelar que, mesmo na ruína, sua presença permanecia. Enquanto os cativos eram acorrentados para marchar rumo à Babilônia, Jeremias caminhava lentamente entre os destroços. Seus pés feridos pisavam o chão carbonizado, e seus olhos, vermelhos de tanto chorar, ainda buscavam algum sinal de esperança. Foi nesse cenário que a voz do Senhor voltou a ecoar dentro dele, tão clara quanto no primeiro chamado. E acontecerá que, quando cumprirem os 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Era uma promessa que soava impossível. Como poderia haver restauração depois de tamanha tragédia? Como reconstruir uma nação que preferiu a idolatria ao Deus vivo? Mas ali, no meio das ruínas, Jeremias compreendeu que o juízo de Deus não nasce de prazer em destruir, e sim de um amor tão profundo que prefere ferir orgulho do que perder o coração do seu povo. Naquele dia, Jeremias teve uma visão. Ele viu um ramo de amendoeira brotando entre pedras queimadas. Era um símbolo de vigilância e esperança. A mesma mão que permitirá a destruição também sustentaria a promessa de retorno. Ele se ajoelhou, sem forças para ficar em pé, e agradeceu por perceber que Deus não o havia abandonado. Para o mundo, Jeremias era apenas o profeta da desgraça. Mas para o céu, ele era o guardião de uma verdade que nenhum exército poderia calar. A fidelidade que o mantivera de pé quando todos caíram agora se tornava testemunho de que Deus cumpre cada palavra, seja de advertência ou de restauração. Naquele reencontro silencioso, Jeremias descobriu que o maior milagre não era Jerusalém ser poupada, mas o coração do homem ser quebrantado. Porque somente um coração despedaçado pode finalmente aprender a depender de Deus por inteiro. Quando a poeira dos muros caídos se assentou e o silêncio tomou conta de Jerusalém, restaram apenas os lamentos dos poucos sobreviventes. O templo não estava mais de pé. O povo não era mais livre. A glória que outrora distinguira Israel das nações fora levada em correntes. Mas no coração de Jeremias, havia algo que nem o fogo, nem as correntes, nem a humilhação puderam destruir, a certeza de que Deus sempre cumpre sua palavra. O profeta que chorou pela cidade, que foi odiado pelos seus irmãos e lançado na cisterna, agora se tornava um monumento vivo de fidelidade. Ele sabia que seu ministério não seria lembrado por vitórias militares, mas por uma obediência que persistiu quando todos escolheram a mentira. Jeremias compreendeu que a verdadeira grandeza espiritual não está na aceitação dos homens, mas na submissão incondicional ao chamado de Deus. Ao contemplar a devastação, ele reconheceu que aquele juízo não era apenas o castigo por idolatria e injustiça. Era um convite doloroso ao arrependimento. A ruína se tornará um espelho onde Israel finalmente poderia enxergar seus pecados. O orgulho havia sido arrancado pelas raízes. E no chão frio da humilhação, nascia uma esperança pequena e frágil, como o broto que Deus lhe mostrou na visão.
Jeremias também aprendeu que a dor não anula a presença divina. Ao contrário, muitas vezes é no fundo do poço, na lama e no abandono, que Deus se revela mais próximo. Foi ali, na escuridão da cisterna, que Jeremias sentiu o toque do Altíssimo. Foi ali, entre grilhões e zombarias, que seu caráter foi forjado. E foi no silêncio da destruição que ele ouviu de novo a promessa de restauração. A jornada de Jeremias nos lembra que seguir a voz de Deus não significa colher aplausos. Significa muitas vezes andar contra a multidão, enfrentar o desprezo, suportar o silêncio e ainda assim permanecer fiel. Porque a fidelidade não se mede pelo sucesso aparente, mas pela coragem de não negociar a verdade. O preço que Jeremias pagou foi alto. Ele perdeu reputação, segurança e qualquer conforto terreno. Mas ganhou algo que nada poderia roubar, a certeza de ter cumprido o propósito para o qual nasceu. No final, descobriu que mesmo quando tudo se quebra, Deus permanece e seus planos não falham. A história de Jeremias não é apenas um relato antigo sobre a queda de Jerusalém. É um lembrete urgente para cada geração que prefere os ídolos do orgulho à verdade que liberta. Jeremias foi chamado para proclamar uma mensagem dura, uma sentença de destruição que ninguém queria escutar. E ainda assim, ele não cedeu ao medo. Não suavizou a palavra. Não se escondeu atrás de conveniências. Muitos hoje desejam bênção sem renúncia, promessas sem arrependimento e prosperidade sem santidade. Mas a jornada de Jeremias ensina que Deus não se deixa comprar com sacrifícios vazios. Ele sonda o coração e exige integridade, mesmo que isso custe tudo. O profeta descobriu que o amor verdadeiro por Deus é aquele que persiste quando não há recompensas visíveis. Aquele que suporta a solidão, a vergonha e o silêncio, apenas porque sabe que a obediência vale mais do que qualquer aprovação humana. Se você olhar ao redor, verá muitos templos ainda erguidos. Muitas vozes proclamando bênçãos fáceis. Mas pergunte a si mesmo, será que sua fé está ancorada na verdade ou apenas em promessas de conforto? Jeremias viveu numa época de engano coletivo. Seu povo acreditava que Deus jamais permitiria sua queda. E foi exatamente essa ilusão que os conduziu ao cativeiro. A maior lição desta história é que a fidelidade exige coragem. Coragem para falar quando todos querem o silêncio. Coragem para ficar em pé quando todos se ajoelham diante dos ídolos. Coragem para amar a Deus mais do que amar o próprio nome. Jeremias pagou esse preço. E, mesmo no fundo da cisterna, nunca perdeu a dignidade de quem preferiu a verdade. Guarde este versículo como um lembrete para os dias em que sua fé for provada ao limite. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E você? Está disposto a permanecer fiel mesmo que ninguém te aplauda? Está pronto para ser uma voz de alerta no meio de uma geração que prefere a mentira? Está bom assim ou deseja que eu reescreva? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença com temor e tremor, reconhecendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus que chama, que corrige, que restaura e que jamais abandona aqueles que Te buscam de coração sincero. Hoje, Pai, nós lembramos da história de Jeremias e confessamos que muitas vezes somos como o povo que preferiu escutar mentiras confortáveis em vez da Tua verdade que liberta. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que endurecemos nosso coração, por todas as ocasiões em que rejeitamos o Teu chamado por medo da rejeição dos homens, por cada palavra que deixamos de falar por covardia e cada testemunho que enterramos por vergonha. Purifica-nos, Pai, e arranca de dentro de nós todo orgulho, toda vaidade e toda incredulidade que nos impede de viver a plenitude da Tua vontade. Assim como Jeremias foi tocado pelos Teus lábios, toca hoje o nosso coração. Sela em nós uma convicção tão forte que nenhuma calúnia, nenhuma perseguição, nenhuma decepção possa apagar. Dá-nos a coragem de permanecer firmes quando tudo ao nosso redor ruir. Dá-nos a fé que não depende de sinais visíveis, mas que descansa na certeza de que Tu és fiel para cumprir cada promessa. Senhor, para aqueles que hoje se sentem como Jeremias no fundo de uma cisterna, cercados pela escuridão e pelo desprezo, eu peço que Tua mão poderosa os alcance. Traz luz para a alma abatida. Levanta aquele que caiu. Renova as forças de quem já não encontra motivos para continuar. Que cada lágrima derramada se transforme em sementes de um futuro restaurado. Espírito Santo, sopra sobre cada vida agora.
Ressuscita os sonhos que foram enterrados. Reacende a chama do primeiro amor. Que o fogo da tua presença seja maior que o frio das circunstâncias. Que a esperança brote no meio da ruína, como um ramo verde surgindo entre pedras queimadas. Faz-nos compreender que nada é impossível para ti, e que mesmo a disciplina que nos dói é a expressão do teu cuidado e do teu amor. Pai amado, ajuda-nos a permanecer fiéis até o fim. Que nossa obediência seja inteira, não importando o preço. Ensina-nos a amar a verdade mais do que os aplausos, a valorizar tua voz mais do que qualquer aprovação humana. E quando nos faltar força, lembra-nos das palavras que disseste a Jeremias: eu sou contigo para te livrar. Que esta oração suba ao teu trono como incenso agradável. Que seja resposta para aqueles que clamam em silêncio, consolo para os que perderam tudo e nova força para os que desejam recomeçar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei eterno, nós oramos. Amém.